O GitHub Copilot é uma ferramenta baseada em inteligência artificial da empresa GitHub, e ele vem com uma proposta bastante ousada e até um pouco assustadora. A proposta do GitHub Copilot é substituir programadores escrevendo códigos que esses programadores escreveriam. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente muito bem-vindo ao meu canal Código CEO. E antes que eu esqueça, não deixe de seguir o meu perfil lá no Insta, o endereço está aparecendo aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. E sobre quais temas que a gente vai tratar nesse vídeo? Primeiro eu vou te apresentar todos os detalhes e a minha impressão pessoal sobre o GitHub Copilot. Vou explanar ainda o que é o GitHub Copilot, para que ele serve, qual o propósito dele. Mostrarei também quais são os benefícios e os malefícios do GitHub Copilot. Vou te mostrar algumas situações em que o GitHub Copilot pode te auxiliar e outras que ele pode te atrapalhar, e principalmente como que você deve fazer para começar a utilizar o GitHub Copilot. Então fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te responder a 3 grandes perguntas. Primeira pergunta: será que o GitHub Copilot é confiável? Segunda pergunta: será que você realmente deve utilizá-lo? Terceira pergunta: programadores realmente serão substituídos pelo GitHub Copilot? Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo para não perder nada. E só o fato de eu ter trazido esse conteúdo aqui para você já vale a sua inscrição, né? Fala sério, não dorme na selva então, aproveita a oportunidade. Clica no botão de se inscrever e não esquece, já ativa o sininho porque só assim você recebe sempre as notificações aí no seu celular ou no seu e-mail quando eu postar algum conteúdo novo. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? O que é o GitHub Copilot? Primeiro, o próprio nome já sugere, né? Ele é um copiloto, ou seja, você é o piloto da sua própria estrutura de códigos. E o GitHub Copilot ele vai servir apenas como auxiliar, te provendo algumas dicas, sugestões na estrutura do seu código, de forma a fazer o seu código ter uma funcionalidade um pouco melhor, pelo menos em tese. O legal é que o GitHub Copilot ele fornece essas dicas de estrutura e às vezes até escreve a própria estrutura para você, baseado em comentários, ou seja, você estará lá fazendo seu código, no seu VS Code, enfim, na sua IDE que você escolheu, e aí você faz um comentário, isso mesmo, um comentário com barra, tá? Faz um comentário falando o que você quer, e o GitHub Copilot é capaz de entender aquele comentário e escrever o código para você. Olha que coisa de louco! Isso significa que você vai ter que utilizar uma IDE que tenha suporte ao GitHub Copilot, e a gente já vai falar desta IDE daqui a pouquinho. Vale lembrar que o GitHub é uma empresa que desde 2018 passou a pertencer ao hall de empresas da Microsoft. Eles foram comprados por 7,5 bilhões de dólares em 2018. Isso significa que a IDE mais adequada, e por enquanto, até o momento de gravação deste vídeo, a IDE que está totalmente liberada para uso do GitHub Copilot é a IDE oferecida pela própria Microsoft, ou seja, VS Code. E todas essas informações que eu estou passando aqui, elas estão disponíveis no site oficial do GitHub Copilot. O link para acesso ao site do GitHub Copilot está aqui na descrição deste vídeo. E o legal é que o GitHub Copilot, ele se adequa a várias linguagens de programação. Linguagem JavaScript, linguagem Go, linguagem Python, linguagem TypeScript, enfim, várias linguagens de programação. Isso dá uma gama muito maior de recursos ao programador. Lembrando, o GitHub Copilot ele é só um auxiliar. Você é o piloto da sua aplicação. Algo interessante da gente observar sobre o GitHub Copilot é que ele não gera códigos apenas baseado em comentários, mas também em outros tipos de estruturas. Por exemplo, você pode criar uma função e apontar pequenos detalhes e fazer com que o próprio GitHub Copilot gere o de mais escopo, toda a estrutura restante desta função. Isso acaba diminuindo muito o tempo de programação que um desenvolvedor gastaria, porque às vezes a gente passa lá
muito tempo fazendo comandos que são repetitivos, independente aqui da orientação a objetos, tá? A gente acaba fazendo comandos repetitivos e o próprio GitHub Copilot já nos auxilia com isso. Quando ele percebe que existe uma estrutura que vai se repetir por algumas vezes, ele mesmo já monta o escopo dessa estrutura para você. E olha que fantástico! O GitHub Copilot aceita também o padrão TDD, que é o desenvolvimento baseado em testes. Então ele já aceita que você escreva um teste e ele mesmo já faz a sua execução, facilitando e cortando uma etapa do seu desenvolvimento. Se você não sabe o que é TDD, dá uma verificada aí no Google, dá uma buscada para entender direitinho este modo de se desenvolver, este modo de se programar baseando-se em testes. Uma das coisas que eu acho mais legais do GitHub Copilot é que ele oferece algumas alternativas para o seu código escrito. Tipo assim, você escreve lá um bloquinho de if-else, ele analisa a sua estrutura e te oferece alternativas que fazem a mesma coisa, só que um algoritmo diferente. Isso é fantástico, porque às vezes você está mais preocupado com a lógica e se esquece do desempenho, de analisar realmente a complexidade do algoritmo para ver o seu tempo de execução. E às vezes você cai aí num risco de colocar um algoritmo com a complexidade de n ao quadrado, que vai demorar bastante para ser executado. E aí o próprio GitHub Copilot já verifica esse seu algoritmo, e aí o GitHub Copilot já gera alternativas que executam o mesmo código, executam a mesma lógica, mas com uma estrutura diferente, com um algoritmo diferente, que às vezes pode ser mais leve que o seu e ter um desempenho melhor que o seu. Não é regra. Às vezes ele pode também gerar um outro algoritmo muito mais complexo, que demande mais tempo de execução. Mas é interessante que você consiga ver alternativas daquele seu próprio código, porque isso daí acaba até te dando uma nova visão a respeito dos algoritmos que você desenvolve. E como que a inteligência artificial consegue entender o código que você está escrevendo para conseguir transformar isso em um código auto-executável, ou melhor, como a inteligência artificial consegue compreender os comentários e transformar isso em linhas de programação. É interessante que você saiba que toda essa inteligência artificial baseia-se em Deep Learning, ou aprendizagem profunda. Tem inclusive um vídeo aqui no canal, é este que está aparecendo aqui ao lado, e também está nos cards e na descrição aqui deste vídeo, onde eu falo sobre inteligência artificial, falando especificamente do Tesla Bot, que é o robô humanoide da empresa Tesla de Elon Musk. Dá uma verificada depois neste vídeo para você entender um pouco sobre Deep Learning, Machine Learning e como que a inteligência artificial consegue utilizar redes neurais para aprender novos conteúdos, assim como todo ser humano faz. E adianto que se você tem interesse em inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso top de linha para que você saia do zero até um nível profissional em inteligência artificial. Vai ser um dos primeiros links aqui da descrição. Beleza, então vamos lá. Será que o GitHub Copilot é seguro? Via de regra, para projetos open source, projetos gratuitos que já estão no GitHub de forma aberta para qualquer pessoa, não vai fazer muita diferença. Afinal de contas, se você tem uma conta lá no GitHub e você sobe os seus projetos lá para dentro na forma gratuita, qualquer pessoa na internet consegue ter acesso ao seu código-fonte. Então, para você que sobe projetos numa conta gratuita, não vai fazer diferença nenhuma. O problema está em projetos privados. Se você tem uma conta paga lá no GitHub, que você paga para ter a privacidade, para ninguém conseguir ter acesso ao seu código na internet, então aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? O GitHub Copilot, como eu disse, ele se baseia em inteligência artificial, que se baseia em aprendizagem de máquina, Deep Learning. E o que isso significa? Sempre que você escreve um novo algoritmo e até prover mudanças nesse algoritmo, o próprio GitHub Copilot vai aprendendo novos recursos e novas funções. Se você
deixa um código privado na sua conta privada dentro do GitHub e utiliza o GitHub Copilot, o Copilot está aprendendo com aquele seu código que deveria ser privado, que ninguém deveria ter acesso. Ou seja, às vezes você coloca uma lógica muito específica de uma regra de negócios dentro da estrutura do Copilot e ele aprende aquela estrutura. E quando um outro programador for utilizar uma estrutura similar, ele pode aplicar a sua lógica dentro do projeto de outro programador. Então, se você tem um foco num projeto a nível privado dentro do GitHub, utilizando o GitHub Copilot, talvez não seja muito interessante o uso dessa inteligência artificial para você. De contrapartida, você também pode se beneficiar com códigos de terceiros que outras pessoas escreveram e o GitHub Copilot aprendeu a lógica desses códigos e às vezes você está com um problema de escrever um algoritmo, você não está com a lógica muito clara na cabeça, você só aponta os comentários, né? Tipo, criar uma função para fazer tal coisa, para calcular todos os dias úteis do ano de 2023, né, por exemplo. Aí você não está com a lógica pronta, mas você coloca isso em forma de comentários. Se algum outro programador já fez algo parecido, então o GitHub Copilot vai simplesmente aplicar a lógica que ele aprendeu com aquele outro programador dentro da sua estrutura de algoritmo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é interessante que você entenda que o GitHub Copilot ele vai aprender tudo, seja um algoritmo certo, seja um algoritmo errado. Então cuidado aí com as dicas que o GitHub Copilot passa para você. Em quais situações que o GitHub Copilot pode te ajudar? Primeiro, em linguagens novas. Caso você esteja aprendendo uma nova linguagem de programação e não domine essa linguagem completamente, o GitHub Copilot consegue mostrar para você a estrutura do código baseado simplesmente em um comentário que você fizer. Uma outra situação, como eu já falei agora há pouco, é a alternativa de código. Você gera um código com a sua lógica e o GitHub Copilot te dá algumas opções diferentes e aí você vê qual que é mais adequada, qual que vai ter um desempenho melhor na sua estrutura de algoritmo. A localização de bugs também é algo relativamente mais fácil, porque como o código terá sido escrito basicamente pela inteligência artificial, você só precisa achar pontos específicos de falha. E detalhe, o próprio site do GitHub fala que as falhas vão acontecer. E também na hora de implementar uma lógica complexa. Às vezes você consegue expressar aquilo falando ou escrevendo, mas na hora de programar realmente, a lógica começa a ficar um pouco complicada. Então, na hora de você fazer um algoritmo cuja lógica é bastante complexa, o GitHub Copilot também te ajuda demais. E detalhe, para que o GitHub Copilot consiga entender o que você está escrevendo nos seus comentários, você tem que fazer um comentário coeso. O seu comentário deve seguir uma sequência lógica de comandos. Não adianta você achar que é uma historinha e falar assim: poxa, GitHub Copilot, eu gostaria tanto que você criasse uma função que executasse aquilo que está dentro da minha cabeça. Ele não vai descobrir o que você está pensando e também não vai entender o que você quer. Então, fale com o GitHub Copilot através de comentários como se você estivesse fazendo um pseudocódigo. Assim fica muito mais fácil de você conseguir manipular a estrutura do Copilot. Se você não sabe o que é pseudocódigo, dá uma verificada aqui no canal, num vídeo onde eu falo lá no princípio o que é pseudocódigo, o que é algoritmo. Esse vídeo é a base para qualquer pessoa que queira aprender a programar. Esse vídeo está aparecendo aqui do lado, também nos cards e na descrição deste vídeo. Tá curtindo esse conteúdo? Pô, se você tá gostando, então não perde tempo, já clica em curtir aqui. Dessa maneira você vai ajudar muito o meu canal, porque o YouTube só começa a divulgar um vídeo, divulgar um conteúdo, quando este conteúdo tem muita interação dos usuários. E por isso que eu conto com o seu curtir, com o seu comentário, para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e comece a espalhar ele para tudo que é lado aqui dentro da plataforma. E detalhe, se este vídeo chegar a pelo menos 50 curtidas e 30 comentários, eu vou preparar um vídeo especial com
todos os principais comandos do GitHub Copilot. E será que o GitHub Copilot atrapalha? E se atrapalha, em qual situação que ele faz isso? Primeiro, o GitHub Copilot, conforme a própria documentação diz, ele pode acabar oferecendo um código de autoacoplamento. O que isso significa? Quando você desenvolve algum software, algum sistema, as boas práticas de desenvolvimento pregam que você deve fazer o seu algoritmo ser o mais baixamente acoplado possível. Você cria funções separadas, funções distintas que conversam entre si, mas não têm dependência entre si, de forma que você possa excluir uma função e a outra ainda permanecer funcionando. Já com o GitHub Copilot, ele cria os seus algoritmos, porém deixando um autoacoplamento. Ou seja, se você tem duas funções, exclui uma, aquela outra vai sentir a falta, vai sentir a ausência daquela função que foi excluída e pode parar de funcionar. Não estou falando que vai parar, estou falando que pode parar de funcionar. Mais um ponto negativo é justamente na questão lógica. O programador vai acabar ficando muito dependente da lógica do Copilot e ele vai se acostumar, o programador vai se acostumar a escrever simplesmente os comentários e deixar que a parte lógica, que a parte realmente de raciocínio seja feita pelo Copilot. E nisso a lógica do programador acaba se perdendo, porque o programador vai simplesmente falar o que ele quer e esperar que o Copilot faça toda a estruturação lógica. E um dos pontos que eu mais achei complicados, realmente não gostei, é que no site do GitHub Copilot, eles falam lá que a documentação das linguagens vão se tornar cada vez mais descartáveis. Ou seja, se você está aprendendo a linguagem Python e você está olhando a documentação, seguindo a documentação para entender toda a estrutura e tal, tudo certinho, e passa a utilizar o Copilot, o próprio Copilot já vai gerar todas as suas estruturas baseadas nos seus comentários dentro do código. Ou seja, a própria leitura da documentação vai se tornar descartável. E isso é escrito lá no site do GitHub Copilot. Eu particularmente discordo bastante. Eu sou um grande adepto de ler a documentação da linguagem para entender aquela linguagem profundamente. Na hora que você fica à mercê de uma inteligência artificial desenvolver um código para você e deixa a documentação oficial de lado, você perde um pedacinho do que de ser um programador. E será que o GitHub Copilot é 100% funcional? Será que ele funciona 100%? Eu vou ler um trecho aqui do site oficial do GitHub Copilot sobre esse assunto. O GitHub Copilot escreve o código perfeito? Não! O GitHub Copilot tenta entender a sua intenção e gerar o melhor código possível, mas o código que ele sugere pode nem sempre funcionar, ou mesmo fazer sentido. Enquanto estamos trabalhando duro para tornar o GitHub Copilot melhor, o código sugerido pelo GitHub Copilot deve ser cuidadosamente testado, revisado e verificado, como qualquer outro código. Como desenvolvedor, você está sempre no comando. Deu para entender, né? Eles desenvolveram o GitHub Copilot, deixaram a estrutura pronta para aprender, mas entenda que, como é uma inteligência artificial, ela vai aprender coisas certas, coisas erradas, algoritmos muito bons, algoritmos muito ruins, e tudo isso pode ser aplicado ao seu código. Então você deve estar ali nas rédeas da situação, controlando realmente tudo aquilo que o Copilot estiver inserindo no seu código. E será que o GitHub Copilot serve para projetos grandes? Sim, ele serve para projetos grandes, que seja preferencialmente dividido em módulos. Como eu disse, a questão do autoacoplamento e baixo acoplamento vão impactar diretamente na estruturação do código gerado pelo GitHub Copilot. Então você deve fazer um sistema grande, mas modularizado, separado em várias pequenas partes, de forma que esse autoacoplamento que é gerado de forma automática
seja diminuído por essas microfunções que você desenvolver. E detalhe, você consegue ainda contribuir com o projeto. É só você acessar o link oficial lá do site deles, eu vou deixar aqui também na descrição, fazer um pré-cadastro e aí você passa a ser um dos testadores da plataforma do GitHub Copilot. E agora a pergunta-chave. Será que programadores vão perder emprego por causa do GitHub Copilot? Adianto que num primeiro momento, não. Mas a inteligência artificial está crescendo a cada vez mais, os estudos e pesquisas sobre redes neurais estão cada vez mais crescentes e frenéticos até no seu ritmo de crescimento. Então, num primeiro momento, acredito que não. Mas quem sabe daqui a alguns anos as inteligências artificiais comecem realmente a substituir programadores escrevendo códigos que às vezes um programador demoraria meses para fazer e a inteligência artificial poderá fazê-los em questão de algumas horas. Mas relaxa, não é nada para agora não, é algo para daqui uns 5, 10 anos, na minha visão. Só isso já dá para você entender que por hora você não vai perder o seu emprego e não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Mas se você quiser lá para frente continuar na crista da onda, é importantíssimo que você entenda como inteligências artificiais funcionam e evolua um passo na sua carreira. Não seja só um programador de software comum, seja também um programador de inteligência artificial. E repito aquilo que eu já falei agora há pouco. Se você dormir na selva, se você perder essa oportunidade de aprender inteligência artificial hoje, lá na frente você vai estar com sérios problemas. Talvez sim, lá na frente você perca o seu emprego para uma inteligência artificial. Então não perde tempo, já aproveita e se especializa em algum curso de Machine Learning, de Deep Learning, para que você entenda como que essa estrutura funciona e passe a atuar como desenvolvedor, como programador, mas com foco em inteligência artificial. Não se esquece, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando um link de um curso que vai te levar do zero até o absoluto conhecimento em Deep Learning. E aí, Guerreiro Jedi? Este vídeo te deixou um pouco mais tranquilo quanto ao GitHub Copilot ou te deixou mais preocupado ainda? Comenta aqui pra mim o que você achou. Cara, muito obrigado por ter ficado comigo até esse finalzinho de vídeo. Valeu mesmo, de coração. Pra mim é uma honra ter feito um vídeo que ficou longo e esse vídeo ter agradado você para que você ficasse até o final. Obrigado mesmo de coração. E já que você gostou deste conteúdo, depois que acabar o vídeo eu vou deixar duas recomendações, tá? Vão aparecer uma aqui na esquerda, outra aqui na direita. Duas recomendações de vídeos que com certeza absoluta vão ser complementares a esse assunto. Não deixe de conferir. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço novamente pela sua visita e a gente se fala no próximo vídeo. Combinado? Grande abraço. Tchau, tchau.